Olá, seguidores. Vamos para o vídeo de barganhas versus ciladas desse domingo. Que é o Thiago PS, seu canal fica esperto. Primeira coisa, não tá fácil a vida do trader que gosta de operar na ponta comprada, né? Tá bem difícil mesmo. Aqui a gente estaria operando contra a tendência de curto prazo do IFIX, né? Mas para aquele especulador que tem um pouco mais de paciência, também tem muita oportunidade. Já pelos vendidos, com certeza foi uma ótima semana, tanto essa como a anterior. Então, vou comentar aqui fundos que acreditam que sejam barganhas, mas sabem que o mercado está jogando contra aqui para quem quiser apostar aqui em altas. Se bem, vou começar aqui por GGRC, que andou caindo bastante aqui nas últimas semanas. Inclusive aqui nessa sexta-feira também uma queda de mais 1,60. Aqui estou gravando na sexta-feira às 1h45 da tarde, tá? Para sair aqui no domingo. Mas enfim, o fundo estava segurando aqui na casa dos R$ 10, agora caiu já 8%. E olha, é normal a gente estar observando o tijolo caindo mais do que os fundos de papel. O tijolo tem mais essa sensibilidade mesmo. Então, eles caíram mais agora, mas também quando a gente tiver uma recuperação no mercado, recuperação que eu não faço a menor ideia de quando vai acontecer, a tendência também é deles subirem mais do que subir mais do que a gente vai ter da alta do IFIX, tá? Além disso, GGRC tem outras vantagens. Por exemplo, um carrego bem mais elevado, aqui já está ultrapassa aqui o 1% ao mês, né? Já está em 1,08, então um bom carrego para um fundo de tijolo. Então, caso a tese de investimento não demore um pouco mais para se concretizar, enquanto você espera, você está recebendo aqui mais que você estivesse deixando o dinheiro parado na Selic. Além disso, lembre vocês que GGRC é um fundo modinha, né? Um fundo que tá ganhando muito cotistas, mesmo com o mercado em baixa. Não sei como é que vai ser aqui em agosto, provavelmente vai estar ganhando muito cotistas ainda. Aqui no mês de julho foram mais de 23 mil cotistas. Então tá ganhando dezenas de milhares de cotistas todos os meses. Então, para especular nessa questão de movimento do IFIX, GGRC pode ser uma boa opção. Reforço, não faço a menor ideia se vai continuar caindo, se vai bater nos R$ 9, que foi a mínima que bateu lá no final de 2024, início de 2025, mas já começa a ficar interessante para especuladores. Então, na minha opinião, já está barato. Com relação a fundamentos, o fundo está melhorando, tá? Ele antigamente tinha muito fundo ruim, mas o gestor está dando encaminhamento nisso, mas não chega a ser um portfólio lindo, maravilhoso. Então, vou colocar ele aqui no meio do caminho. Ok, comentando agora sobre testes F11 para especulação. Olha, TES F11 está com uma queda gigantesca, acho que no ano está com uma queda de quase 20%, né? É, isso mesmo, uma queda de 22%. Então o mercado está punindo muito fortemente aqui o fundo ATRX, principalmente aqui depois da divulgação daquela emissão, uma queda já de 17%. E que tem muito vídeo batendo muito, mas muito mesmo no fundo e na gestão. Então, aqui imagino que certamente tem muito cotistas vendendo sem nem saber o porquê, porque viu um influenciador falando alguma coisa e o mercado aqui pensa que foi algo catastrófico. E recentemente teve um tal de Ryan Santos que, nossa Deus, o cara falou besteira demais. Mas muita besteira. Gente que não sabe nada de investimento, fica falando porcaria aí, sabe? Pegando esse hype de bater em fundo imobiliário. É tipo de influenciador que só quer surfar o hype. Mas, enfim, em algum momento a gente pode ter a reversão desse pessimismo com fundo. Ainda por cima, tem esse fator também de ser fundo modinha, que está recebendo vários dezenas de milhares de cotistas todos os meses. Aqui, ó, aqui no mês de julho, também foi quase 20 mil cotistas.
Então, só deu um salto enorme aqui no mês de abril também, né? Mais de 30 mil cotistas. Então, realmente é muito investidor novo entrando. E, enfim, aqui eu não tenho o que falar. Aqui a gestão TRX claramente demonstrando que só quer aumentar patrimônio à sua gestão, tá nem aí com os interesses cotistas, mas a queda já começa a ficar bem exagerada, né? 17% de desconto patrimonial e o de 1,17 com esse valor que tem uma certa renda inflada. Enfim, a opinião já tá para especulador já começa a ficar interessante, tá? No entanto, também não sei dizer se vai seguir caindo ou não. Se bem, TRX, na minha opinião, para especulador já está barato, mas esteja preparado para mais quedas. Em termos de fundamentos, o fundo está cheio de rolo, mas tem imóvel que presta aqui dentro também, tá? Meio que ele compra os imóveis ruins, mas também tem outros positivos. Então vou colocar ele aqui no meio do caminho, tá? Aqui um pouco acima de um fundo mediano. Que agora aqui comentando na ponta vendida. É, então, aqui para investidores com foco operar contra o mercado. KNSC11. KNSC está bem salgado, já tem um tempo, tá? Sendo negociado com 2% de ágio, isso com o mercado passando esse aperto todo, tá? E praticamente quase não caiu se a gente for comparar com outros fundos. Caiu pouca coisa, tá? Muito pouco mesmo. Então aqui demonstrando uma grande resiliência. Parte dessa resiliência é explicada pelos rendimentos melhores que a gente teve aqui nos últimos meses, que é 11 centavos. 10 centavos também não é grandes coisas assim, né? Mas enfim, foi beneficiado pela questão da maior quantidade de úteis, não, pela questão do IPCA. No entanto, IPCA mais alto ficou para trás, agora a gente tem uma sequência de IPCA mais fraco. Então, o rendimento aqui em KNCC 11, a tendência é de queda. Então, na minha opinião, não tem como sustentar esse rendimento. Se manter aqui se não se manter a casa dos 10 centavos é porque a Kinea está mantendo um rendimento mais elevado por conta da emissão. A emissão que ainda está em andamento, né? Se bem que mas termina aqui em breve em algo. Enfim, tem emissão, pode ser que eles segurem um pouco o rendimento, mas a tendência é de queda desse valor, tá? Na minha opinião, não tem como sustentar isso daqui. Ok? Então, para mim, KSC11, apesar de ser um fundo de extrema qualidade, na minha opinião, está caro. Ok? Comentando aqui sobre mais dois fundos aqui, né? Canip 11 e Caine HY11. Então, aqui uma tese similar, mas amplificada, porque a gente pelo menos tem dois indexadores, já Canip 11 e KNHY11 é 100% indexado ao IPCA. Então aqui Canip já começou a sentir um pouco, está aqui nos R$ 89, mas olha, Canip 11 tende a decepcionar bastante, tá? Aqui os prazos de menos na casa aqui de 70 centavos, entre 60 e 70 centavos aqui os próximos rendimentos. Ainda mais que em agosto deve vir uma deflação. KNHY11 também está se. Hoje deu para cair um pouco, né? Eu separei aqui os fundos ontem, estou gravando hoje. Então o KNHY não tinha caído nem. Tinha caído quase nada, né? Mas o fundo vai sentir também, tá? Ainda mais que ele não está com uma reserva tão legal assim. KNHY deve ter queda no rendimento e o mercado deve sentir. Os dois aqui com certeza fundos de boa qualidade. Canip 11 nem tanto assim, mas estão salgados. Ok, vamos aqui para o próximo. Aqui, agora na ponta comprada, JSAF 11. JSAF 11 é um hedge fund, no entanto, ele é o hedge fund do tipo FOF, né? A maior parte da carteira dele é de outros fundos imobiliários. Vou abrir aqui o relatório para mostrar para vocês.
Lá, JSAF, 73% em cotas de outros FIIs. Isso porque tem aqui 22% em liquidez. Basicamente, aqui é o fundo é caixa e outros fundos imobiliários. E olha, aqui é normal você observar que FOFs eles caem mais. E caem mais até mesmo do que fundos de tijolos, que eu comentei aqui no início do vídeo. Então, pode ser interessante você ficar aqui de olho em FOFs, quando a gente está no mercado de baixo, mercado bem azedo, e no mercado de alta, quando tiver recuperação, também vão ser os fundos que mais tendem a se valorizar. E aqui JSAF11 já está com 1,19% ao mês, baita dividend yield. E, enfim, esse 8 centavos, pelo que a Safra vem dizendo, pelo menos ele consegue manter apenas com o rendimento dos fundos imobiliários que estão na sua carteira. Ok? Além disso, a JSAF tem com 22% em caixa. Podem aproveitar bastante aqui no para comprar ativos baratos, hein? Enfim, aqui JSAF11, aqui nessa tese de comprar no fundo do poço, comprar depois vender com lucro depois, com bom carrego caso essa tese vá demorar um pouco. Mas nesse caso em que o mercado está em queda, o ideal talvez seja você ir comprando um pouco, depois comprar mais alguma coisa, não colocar tudo de uma vez, porque é um mercado em baixo, difícil dizer aonde vai parar. JSAF, classificação dele. O Minel já está barato, assim como vários outros fundos já estão preço bem interessante. Questão de qualidade, não vou colocar aqui no máximo, que eu não sou muito bom, não vou muito com a cara de FOFs, né? Enfim, colocar aqui pelo menos no meio do caminho. Ok, próximo vou falar agora é RZAT11, aqui na ponta vendida, tá? RZAT tem data com nessa sexta-feira, dia 14 de maio, 10º dia útil, e o rendimento vai cair significativamente, já que apesar de ser um fundo de tijolo, ele possui sensibilidade ao IPCA. Aqui, ó, já está no guidance, uma queda do rendimento para 1,05. RZAT a 89,49 está aqui pagando 1,17% ao mês. Isso se eles conseguirem manter esse 1,05, tá? Não sei se eles conseguem manter esse valor, não. Mas enfim, RZAT eu tô achando um pouco salgado. Que é um fundo que eu não vou muito com a cara dele. Que também não tá super salgado, mas tá, na minha opinião, tá um pouco salgado sim. Mais um aqui na ponta vendida. MCRE11. MCRE11 tem datacom na segunda-feira, dia 17 de agosto. O gestor já comunicou que teremos queda do rendimento aqui para esse mês, né, de julho, agora com datacom em agosto. E, enfim, o fundo já vem caindo há algum tempo, mas depois da divulgação do relatório, o fundo, na verdade, até subiu. Então, existe a possibilidade que quando a gente tiver a divulgação do rendimento de 10 centavos, que o gestor já deixou isso bem claro no relatório, pode ser que a gente observe uma queda na cotação. Deixa eu ver quanto que ele paga com o rendimento de 10 centavos. 1,16. Acredito que o mercado venha a cobrar 1,20% ao mês, um valor que ele tem cobrado, o mercado tem cobrado a maioria dos fundos imobiliários. Então, MCRE11, na opinião, está caro. Vou colocar a qualidade, colocar mais ou menos aqui. Ok, então esse aqui foi o vídeo de barganhas vaciladas desse domingo. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.